O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Essa é a melhor analogia para se referir quando dois opostos se unem para uma determinada causa. Como, por exemplo, a gente pode pegar os Estados Unidos e a União Soviética, que acabaram se unindo durante a Segunda Guerra para poder enfrentar a Alemanha. Ou seja, dois países que não concordam em nada, que nunca se dão bem, mas em um determinado momento tiveram que unir forças. Então, basicamente, esse tipo de união acaba acontecendo de vez em quando. Um outro exemplo, a gente pode pegar o final da Copa de 2014, da qual teve alguns brasileiros torcendo para a Argentina, algo que raramente poderia acontecer, mas acabou se tornando. Depois do Brasil ter tomado 7-1 da Alemanha, os brasileiros se viram forçados a torcer para a Argentina no final da Copa, pois isso acabaria deixando a situação menos feia. Então acabou tendo alguns brasileiros torcendo para a Argentina no final da Copa de 2014. Mas um outro exemplo de quando dois opostos acabam tendo que fazer uma união. Então essa situação acabou acontecendo. Nós podemos pegar vários exemplos, inclusive a própria cultura pop traz isso. Um outro exemplo, no caso, foi o Vegeta. O Vegeta acabou se tornando um aliado dos Guerreiros Z, porque o inimigo dele era o Freeza. E o Freeza também era inimigo dos Guerreiros Z. Então, nessa situação, eles acabaram unindo força em alguns momentos, mesmo após todo o final da temporada tendo várias revelações. Então, basicamente, existem essas situações em que dois partidos que nunca se concordam, nunca se dão bem, em um determinado momento eles vão ter que se unir. Eu estou, por exemplo, achando que isso pode vir a acontecer no futuro com a Rússia e os Estados Unidos novamente, porque por mais que a Rússia tenha uma forte aliança com a China, o crescimento grande da China ultimamente está preocupando até mesmo a Rússia, por mais que eles tenham uma aliança, mas a China cresceu de uma forma muito rápida ultimamente e ela praticamente colocou toda a indústria dela em vários países em muito pouco tempo. Então isso acaba, querendo ou não, assustando um pouco até mesmo a Rússia, que nem esperava que isso fosse acontecer tão rápido. E isso pode vir a acontecer. Em um determinado momento, a Rússia e os Estados Unidos, eles podem acabar se unindo contra a China em um eventual futuro. Talvez sim, talvez não. Mas a Rússia não está tão animada assim com esse crescimento rápido da China, mesmo elas possuindo uma parceria forte. Tá? Por que eu estou falando isso? Acontece que, analisando, todos os produtores de conteúdo acabam observando isso, nós vamos conhecendo o nosso público e para quem nós estamos falando. Muitos de nós percebemos que está vindo muito nome para cá. Isso aí já não é novidade. Até a Rede Globo já falou que a comunidade está crescendo. Então a gente acabou percebendo que sim, muito nome está vindo para cá. Porém, ele não vem por vontade própria. Vamos dizer assim, ele não quer estar aqui. Afinal de contas, dá para se dizer que poucos querem estar aqui, até mesmo quem está aqui de longa data. A pessoa, como já citei em vários vídeos anteriores, o usuário ele está aqui na comunidade apenas por um viés de confirmação, não que necessariamente ele queira estar aqui, porque se a gente for no cerne da questão, o inscrito ele não quer estar aqui, ele não quer estar exatamente seguindo essa analogia. O que ele realmente quer, e todo mundo sabe, não adianta ninguém mentir aqui, o que todos querem é sim ter uma namoradinha. Todo mundo quer. Ninguém quer estar aqui nessa comunidade. Tem produtores de conteúdo que também não gostaria de estar aqui. E você pode perceber que o motivo do cara estar aqui é por um tipo de saturação. Saturação, e aqui dentro da comunidade ele acabou encontrando um tipo de um tipo de grupo de apoio, vamos dizer assim, certo?
Então aqui acabou se tornando um certo grupo de apoio. E eu, como publicitário, eu acabo analisando que sempre quando você vai produzir um produto, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar com o seu público, certamente. Então, o que eu analisei nesses últimos tempos é que ninguém andou conversando com os homens, nada saiu para os homens, não teve uma conversa com os homens, então a maioria deles se sentiram escanteados, né? Sem representações. Não teve ninguém conversando com eles, vamos dizer assim. Enquanto pelo outro lado da moeda foi só empoderamento, poder e tudo aquilo que a gente já sabe. Mas eu, como também sou publicitário, acabo observando que tudo não passa de uma venda. Eu já citei aqui em vídeos anteriores que quem se beneficiou muito com esse empoderamento aí das digníssimas foram as faculdades. As faculdades venderam muito diplomas e não entregaram absolutamente nada. O resultado é que tem muita digníssima, especialmente de millennium e início da geração Z, que estão em péssimas carreiras apenas com um diploma de ensino superior. E praticamente não vai sair do cargo de assistente tão cedo. Sendo que muitas vezes seria até melhor estar no Avon Peel. Caso vocês não saibam, o Avon Peel foi um comentário aí da última live que eu fiz com o Lion. Eu recomendo que vocês assistam a live que eu fiz com o Lion. E eu acabei comentando de várias digníssimas que acabaram entrando na faculdade junto comigo. Elas trabalhavam com certas coisas, como vender perfume, alguma coisa assim. Aí entraram na faculdade achando que poderia ter um bom emprego, tudo mais. Aí o que realmente aconteceu no final é que elas acabaram retornando para o Avon Peel, para um emprego de vender perfume. Por quê? Porque além de não valer a pena as vagas que estavam disponíveis, muitas delas não conseguiam entrar no mercado corretamente. Elas até entravam no mercado de trabalho com esse diplominha, mas só conseguiam um cargo de assistente que pagava muitas vezes menos do que ela recebia e sem previsão de crescimento. Então, no final das contas, a gente acaba vendo que tudo não passou de uma venda. Então, novamente repetindo, quando a gente como publicitário, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se comunicar com o público. Então, ninguém se comunicou com os homens não se sentiram representados e acabaram encontrando acabaram encontrando um viés, especialmente aqui na comunidade, acabaram encontrando algum tipo de segmento, algum tipo de grupo de apoio, especialmente aqui na comunidade, já que não tinha ninguém falando com eles. Porém, volto a repetir novamente, a maioria deles não queriam estar aqui. Vocês podem perguntar para todos os produtores de conteúdo, eles acabam observando que o cara não queria estar aqui, ele foi forçado a vir para cá. Certo? Então, observando toda essa analogia, todo esse contexto de uma forma geral e social também, você acaba percebendo que muitos homens estão vindo para aqui e eu acabei notando também que tem digníssima vindo para cá. Porque aos poucos, tudo aquilo que foi vendido para elas não foi entregue. O mimimismo prometeu muitas coisas para ela, mas não entregou nada. Não entregou absolutamente nada. A única coisa que o mimimismo entregou para elas foi um diploma de ensino superior que não serve para nada. E isso já ficou muito óbvio. A cada ano que passa, está ficando óbvio que a faculdade não serve para nada, que ela não garante nada e praticamente é uma venda de diploma. Eu novamente repito, eu citei na live anterior que eu fiz com o Lion e eu disse o que de fato está acontecendo. As poucas pessoas que se deram bem, que foi até no meu caso, eu não me dei muito bem, mas eu acabei saindo da corrida dos ratos. E eu citei na live que para eu poder ter pelo menos algo que a maioria não teve quando se formaram, né? Tem muita gente que fez faculdade que não está bem. Para eu poder ter um pouco disso aí, eu tive que fazer curso extra. Então, muitas pessoas que acabaram se dando um pouquinho melhor quando entraram na faculdade, que foram os caras que eu conheci, muitos deles tiveram que fazer curso extra, porque a faculdade em si não serviu para absolutamente nada. Por exemplo, eu fiz publicidade e agora eu sou um gestor de tráfego. A faculdade não ensinou nada sobre gestão de tráfego porque eles sequer têm esse tipo de conhecimento. Então eu tive que fazer um curso extra para agora se tornar um gestor de tráfego. O mesmo aconteceu
com um cara que eu conheço que faz copywriter. A faculdade não ensinou nada de copywriter. O cara fez publicidade, mas a faculdade não ensinou isso. Porque as faculdades não ensinam mesmo, elas sequer têm esse tipo de conhecimento. Então o cara teve que ir lá e comprar um curso de copywriter para agora, né, para depois se dar bem. Então, ou seja, muitas vezes o que ajudou o cara, a faculdade sequer foi um degrauzinho, né? Então, o que ajudou mais o cara é que ele teve que acabar a faculdade dele e depois fazer um curso. Talvez nem necessariamente teria de ter feito a faculdade. Só procurar o curso e tentar se especializar em alguma coisa que dá dinheiro já era mais que o suficiente. E aos poucos as pessoas estão percebendo isso, certo? Então, voltando aqui, eu acabei notando que sim, tem muito cara que tá vindo para cá sem querer, não por vontade própria, porque uma coisa é o cara que já entendeu e entra aqui por viés de confirmação, que são a maioria de vocês. Vamos dizer que são 70 a 80% de vocês, que já estão aqui na comunidade há muito tempo, são da época do Raccoon, por exemplo, segue vários produtores de conteúdo, então vocês já têm um viés, vocês já possuem um escopo, vamos dizer assim. Então, porém, o nome, quando ele cai aqui, ele praticamente está sendo jogado no meio do mato. Ele não tem nenhum pedaço de pau para se defender. Então, o cara tá jogado no mato, aí ele escuta esse tipo de coisa, dificilmente ele absorve a informação, e muitas vezes ele absorve a informação da forma errada, coisa muito comum. Isso nós como produtores de conteúdo, nós percebemos isso, que o cara absorve muita informação errada, e eu já expliquei no último vídeo que eu fiz. O ruim do brasileiro não é que ele entende errado, mas ele faz força para entender errado. Por quê? E existem várias explicações psicológicas para isso. E a mais válida é que o cara quer se recusar ele se recusa a reconhecer a realidade dele. Então ele quer se enganar, ele até lá no fundo ele sabe um pouco da verdade, mas compensa mais para ele fazer força para entender errado, para pelo menos vir um copo na cabeça dele, ele se enganar um pouco, porque a verdade dói. Ninguém quer ouvir a verdade, mas a verdade dói. É igual quando eu falo que tem muito cara que vem aqui para fazer certos comentários apenas para chamar a atenção. Você toca o dedo na ferida, o cara reconhece que ele é um desses, aí ele fica meio brabinho. Inclusive, o último vídeo que eu fiz aí só teve muitos comentários inteligentes. Eu não vi um burro, eu não vi um comentário burro. Por quê? Porque ao longo dos vídeos que eu tô postando, eu toco na ferida do Norme, eu exponho que ele é burro, eu falo, seu comentário é burro, então o Norme já acaba evitando de comentar, porque ele já sabe que ele está expondo que ele é burro. Então, é assim que nós que somos esquizoides, nós se saturamos com os normes. Porém, eu acho que muita gente não sabe essa tática, mas tem como você saturar o norme também. O norme, ele se satura se você der uma conta de matemática para ele resolver. Se você quer acabar com o norme, é só dar uma continha de matemática, que você simplesmente acaba com ele. Ele não sabe nem resolver. É a mesma coisa, o nome você pega, você já explica o porquê ele tá fazendo. Ó, cara, você simplesmente assume logo que você tá fazendo isso porque você quer chamar atenção, porque você não entendeu, porque você tem dificuldade para entender e você não quer entender. Você até sabe, mas você quer se recusar a entender. Então, igual que eu falo, às vezes eu tinha até a impressão que alguns têm grau de autismo. Até tem, mas a maioria realmente quer chamar atenção. Provavelmente a mãe dele não dá atenção para ele, o cara vive trancado no quarto no escuro. Aí o cara, ele vem parar em um lugar que ninguém chamou ele e ele vem aqui, assiste um vídeo de 1 hora, assistir um vídeo de 1 hora com eu falando todas essas informações e a única coisa que o cara vai comentar é prolixo. Por quê? Porque o cara simplesmente tem muita carência. Ele tem muita carência, ele tem necessidade de chamar a atenção, e enquanto tá todo mundo absorvendo um tipo de informação, ele só quer trazer um ponto que ninguém sequer quer ouvir ele. Mas o cara sente a necessidade de fazer isso. Por quê? Porque o cara, ele não quer estar aqui. Quando o cara não quer estar aqui, ele simplesmente faz isso. Ele tá já enrustido com a vida dele, ele não tá satisfeito com a situação que ele tomou. Eu vi muito isso no pessoal da enfermagem. Eu entendo essas coisas porque eu trabalhei 10 anos na área de enfermagem. Então, eu sei. Muitas vezes, a pessoa que faz esse tipo de comentários, assim, meio, como eu posso dizer, um pouco meio narcisista, arrogante, com o propósito de chamar a atenção, provar um ponto,
né? Instrumentadora tem muito isso, às vezes ela quer falar difícil para provar para os médicos que sabe, né? É uma carência. A mesma coisa é o nome que faz esse tipo de comentário, né? Então, ou seja, o cara tá totalmente vazio por dentro. Então, de 1 hora com informações completas, eu tô praticamente fazendo documentário aqui. O cara vai observar só o prolixo. Por quê? Porque nada entrou na cabeça dele e ele quer provar um ponto ele necessita provar um ponto. Eu já expliquei várias vezes em meus vídeos aqui o motivo de eu até ser um pouco repetitivo. Eu já expliquei no último vídeo, inclusive. Eu prestei mentoria para uma empresa grande e essa empresa não entendia com eu pintando e bordando. Não entendia. Eles queriam um programador que não tem no Brasil. E foi muito difícil de eu explicar para eles que esse programador que eles têm é muito difícil de ter no Brasil. A única forma que eles entenderam foi quando eu fiz a analogia dos médicos. Né? Então você acaba percebendo, se uma empresa grande já tem dificuldade de entender, imagina o enorme. Mesmo eu sendo repetitivo. E eu já sou repetitivo porque eu sei que muita gente não entende. A informação, ela entra e sai pelo outro ouvido. Então você tem que repetir 10 vezes para de cada vez que entra e sai por outro, 1% da informação entrar para pelo menos o cara absorver alguma coisinha. Então, é sobre isso que eu tô falando. Por quê? Novamente repetindo, qual o motivo de eu fazer toda essa abordagem? Já foi um filtro. Já quem é QI de 60 já foi embora. Ninguém vai ficar todo esse tempo ouvindo uma introdução tão longa dessa, a não ser que o cara goste de documentário. Eu, por exemplo, eu amo documentário. Eu adoro. Eu simplesmente sou apaixonado por documentários. Eu adoro. Seja de qualquer tema. Eu gosto de documentários da Animal Planet, que mostra lá como é que são os leões. Eu gosto de documentário de Segunda Guerra. Eu adoro documentário. Então, assim, quem tem um QI baixo já não gosta. Quem tem QI baixo prefere sitcoms. E às vezes, o cara que gosta de sitcom, ele não entende a sitcom, né? Que é o caso do Dois Homens e Meio. É uma sitcom, certo? Que muita gente olha só como engraçada, mas acaba não percebendo que a sitcom do Dois Homens e Meio tem uma mensagem muito forte, inclusive. A série Two and a Half Men mostra lá o que aconteceu com a geração X. Então, se você tiver uma inteligência, você vai acabar percebendo o que essa série quer trazer. Né? Então, ele mostra muito que teve divórcio, a geração X se divorciou pra caramba, apareceu o Charlie, por exemplo, ele sempre estava com uma digníssima que já era Amy Sol. Então, a série Dois Homens e Meio mostra muito bem o que aconteceu com a geração X, e é uma série de 2004, uma série antiga, né? Então, é aí que você já difere o norme do esquizoide. O esquizoide ele já tem a capacidade de observar isso, ele já entendeu. O Norme não, o Norme só vai ver e achar engraçado. Eu também fiz um vídeo do South Park explicando. O que o South Park mostra é absurdo. E um esquizoide, quando assiste South Park, ele até treme de medo e se pergunta como alguém tem coragem de mostrar aquilo. Mas aí você começa a entender um pouco. A maioria das pessoas não entende. Então, é por isso que até hoje não aconteceu nada com os criadores de South Park. Eles já tomaram um processinho ali, um outro processinho ali, mas nada que comprometa o legado deles, né? Então, novamente analisando tudo aqui, eu recebi um relato, hoje é dia de relato, mais uma vez, patrocinado pelo usuário Roberto. Tá com o nome dele de Roberto, ele patrocinou um vídeo aqui pelo LivePix. E se você quer patrocinar um vídeo, trazer um relato, trazer um tema, qualquer coisa que for, só fazer o LivePix que tá aí no link da descrição, e qualquer assunto que você quiser, nem que seja você só perguntar quem é mais forte, o Itachi ou o Jiraiya, você pode me mandar isso aí também no LivePix, aí eu faço um vídeo tentando responder isso aí. Pois é, nem que seja isso, tá? Qualquer coisa, eu vou tentar trazer tudo de uma forma filosófica, da mesma forma que eu tô trazendo aqui, tá? Então,
Tem mais um vídeo que foi patrocinado pelo este usuário aqui, Roberto. O relato dele é assim, né? O Lion tá entendendo isso também. Acho que o Coruja já tentou explicar isso de algumas maneiras. Mas o relato dele é estranho, né? Então, assim, eu recebi muito relato estranho, muitos, né? De digníssima também. E o relato dele tá um pouco assim, meio sem sal. Então eu vi uma necessidade de ajudar ele, pois eu entendi entre linhas qual foi a intenção dele. Ele tinha uma intenção e a intenção dele não era patrocinar o vídeo, o que ele queria era outra coisa. Eu, como um publicitário, eu tive que ajudar ele a querer, a ir buscar essa outra coisa dele, né? Então vamos ver o relato aqui do Roberto. Vocês vão ver que é um relato sem sal, não tem muita graça, tá? Mas o importante vai ser a mensagem que eu vou trazer, não o relato em si. Então, bora pro relato aí. Olá, formiga. Meu nome é Roberto e tenho 26 anos. Meu relato é sobre como eu consegui escapar de uma armadilha extremamente perigosa. Eu trabalho como jardineiro e resolvi fazer um curso de florista. Lá tinha uma garota que chamou minha atenção e durante semanas eu tentava falar com ela. Mas a coragem era igual a adubo em promoção, nunca aparecia. Gostei disso aqui, tá? Até que surgiu um trabalho em grupo. Foi minha chance. A garota foi educada, conversou comigo, me passou o Instagram e falou sobre flores. Ó que gracinha. Falou sobre flores, plantas e o curso. Ok. Naquele momento eu pensei, é isso, o amor floresceu. Cara, você tá bem poético aqui, viu? Só que quando fui conversar pelo Instagram, descobri que ela respondia igual atendimento automático de banco. Era só: oi, oi, tudo bem? Sim. Gosta de rosas? Sim. Que achou do curso? Legal, falta mais novidades e tal. Ok. Parecia que eu estava entrevistando uma testemunha protegida. Depois disso, percebi que ela não puxava assunto, não demonstrava interesse e nem dava continuidade na conversa. Não sei, não percebi muito isso não. Mas aí aconteceu algo estranho. Mesmo eu evitando falar com ela de vez em quando, eu percebia que ela olhava para mim. Foi nesse momento que eu percebi que ela queria que eu corresse atrás e virasse um gado dela. E resolvi mostrar que comigo isso não ia funcionar. Então, comecei a evitar ela a todo custo. Quando ela olhava para mim, eu olhava para a parede. Quando ela passava perto, eu ia para perto de um vaso de plantas. Ô louco! Quando ela entrava na sala, eu fingia estar ocupada. Caraca! Resultado, ela nunca conseguiu me transformar em gado. Hoje, faltam poucos meses para acabar o curso e ela continua agindo como se absolutamente nada tivesse acontecido. Provavelmente porque nada aconteceu, mas na dúvida, permaneci esperto para não cair no golpe dela. Fica a lição, formiga. Às vezes, a pessoa não está fazendo um plano mirabolante só para te manipular. Às vezes, ela só estava fazendo de tudo para te colocar como um bobo que fica correndo atrás. E eu mostrei que comigo isso não ia acontecer. Roberto, obrigado aí pelo seu vídeo patrocinado aí, pelo LivePix. Lembrando a todos que se vocês têm alguma informação, algum relato para dar, o link do LivePix para aí. E vamos analisar aqui essa coisa. Essa coisa, eu não tenho nem palavra para falar isso aqui. Para ser sincero, eu tô sem ideia. Esse relato dele eu achei muito estranho, para falar a verdade. Mas vamos lá, tá ok, ó. Primeiro, o Roberto, como eu posso dizer? Quando você me mostrou esse relato, o Roberto sabe disso aqui, tá, gente? Eu já conversei com ele.
Quando eu ouvi o seu relato, eu falei, cara, que negócio sem graça pra me mostrar pro meu público, tá muito sem graça. Eu não tenho nem vontade de mostrar isso aí pro meus inscritos, né? Então eu pensei, vamos deixar isso aqui um pouquinho melhor, vamos melhorar isso aqui. Aí eu falei pra ele, então faz o seguinte, deixa eu ver essa conversa aí. Aí ele me mostrou a conversa dele com a guria, tá? Aí eu já vi, é complicado, é complicado, eu não sei como ajudar vocês, pra ser sincero. Eu já vi várias coisas erradas por parte dele, pra ser sincero, tá? É, Pelo que eu entendi, tá? Ele tá falando que a guria aqui queria fazer ele de gado, só quis chamar a atenção, né? Aí ele começou a achar que ela só queria fazer ele de bobo e tal. Não foi isso que aconteceu, tá? Pelo que eu vi nas mensagens, pelo menos, e pelo relato que você tá me trazendo aqui, tá? Você não deu espaço pra ela, cara. Foi isso que aconteceu. Você não deu espaço pra ela, você simplesmente não soube nem se comportar. E detalhe, tá? A sua situação não estava ruim, não. Estava até boa, estava favorável para o seu lado. Só que você parece que tem um tipo de estranhice, algo que o Lion e eu já acabamos de identificando. O pessoal aqui da comunidade tem um certo tipo de estranhice. O Coruja também fala muito disso, né? Tem um certo tipo de estranhice. Então, muitas vezes vocês não acabam pegando ninguém, não porque são feios, são incels, são isso, são aquilo. Não, não. Vocês não pegam porque vocês são estranhos mesmo. Vocês não sabem chegar em digníssimo. Essa é a realidade. Ponto final, curto e grosso, é isso. É isso. Igual o comentário que eu vejo dos caras aí falando prolixo, dos caras aí tentando falar português complexo para provar um ponto. Dá para olhar para vocês e já ver que vocês têm um tipo de estranhice. Então é por isso que vocês não pegam ninguém e acabam tendo que vir para cá. Vocês não têm uma vida social, não têm amigos, não têm pai, não tem nada. Aí todos vocês acabam vindo para cá sem ter que estar aqui. Para o cara estar aqui, ele já tem que ter um certo tipo de viés. Eu, particularmente, eu acho que essa comunidade é mais dedicada para o cara que já tomou um divórcio. Então, o cara que tomou um divórcio, eu acho que essa comunidade aqui é muito mais para ele, né? Eu acho que o cara que tomou um divórcio, teve as suas desilusões, o local aqui é muito melhor para ele, porque ele já passou pela experiência que ele tinha que passar, ele já entendeu o jogo, ele já tomou na tarraqueta. Então, eu acho que aqui é mais acolhedor para esse tipo de cara, um cara que já é experiente, que já sabe como as coisas funcionam. Agora, o cara que tá começando a vida, não conheceu nada, né? O cara vem, para aqui na comunidade, aí ele começa a achar que toda digníssima é assim. Claro, eu não tô aqui defendendo o digníssimo. Espero que o QI de 60 não interprete nada errado. Se você tem QI de 60, já vai embora daqui, cai fora, porque eu não tô falando com você. Tá? Então, assim, o cara que já é muito novo, não tem experiência nenhuma, o cara ele parar aqui e ficar com essas paranoia é complicado. O negócio não fica bom para ele. Então é basicamente isso que eu vejo em alguns relatos e acabo percebendo na nossa comunidade, né? Então assim, é claro que a comunidade ela é muito boa, assim, pro guri que ele tiver inteligência. O cara tem que ser um pouquinho inteligente. O cara tem que pegar as informações daqui e absorver em prol dele. Então ele tem que ser inteligente, essa é a realidade. O cara tem que ser inteligente. Não adianta de nada um cara que tem QI baixo vir pra cá e escutar essas coisas. Aí o cara vai ficar com paranoia. O cara vai começar a achar que a irmã dele é assim, que a mãe dele é assim. Entendeu? Então tem que ter um certo tipo de ponto, porque as coisas não são bem aqui. As situações que nós trazemos são situações que nós provamos um ponto sobre como o ginocentrismo funciona. Então, o ginocentrismo ele não é apenas criado por digníssimo, coisa assim, é um sistema. Então, assim, aqui é para você entender que o mercado de trabalho não presta, que você vai ser mogado em certas situações, para você não confiar em boomer. É isso que a nossa comunidade trabalha aqui, para você não confiar cegamente nos outros, mas também não é para você ter paranoia e achar que tá todo mundo querendo puxar a perna em você. Eu falo aqui, eu não confio em ninguém e nem confio em pessoas boas. Eu já falei, eu sempre falei em meus vídeos até o motivo. Pessoa boa só é boa até a situação que ela tá.
No momento que você pega uma pessoa e sobe ela de cargo, por exemplo, você vê quem ela realmente é. Então, eu já presenciei muito em mercado de trabalho, colega de trabalho que sobe um pouquinho de cargo, ele quer pisar em cima de você depois. Então, assim, é, eu não sou alguém que confia em ninguém. Eu não confio absolutamente em ninguém. Ninguém mesmo. Zero confiança, ninguém mesmo. Porém, não dá para você ficar com paranoia. Não dá para você ficar achando que toda hora tem. Claro, chega a ser um pouco controverso isso, né? É claro que em um país como o Brasil, né, a índole das pessoas não são muito boas, as pessoas brigam por causa de ambiente de trabalho, né? Mas também não dá para você ter paranoia. Por exemplo, eu sou empreendedor. Não dá pra, às vezes eu quero fechar a venda, não dá para mim ficar sempre achando que um cliente é um pilantra, né? Claro que já aconteceu, eu já presenciei, eu sempre falo aqui em meus vídeos, já teve situação que eu identifiquei é, que o cara é problemático e não fechei negócio, mas também se você ficar com paranoia, você também não fecha a venda. Então você tem que saber observar as situações. Não dá para você pegar e colocar tudo no mesmo buraco. Né? Você achar que tudo é assim. Não, tudo não é assim. Existem situações. Você precisa saber observar as situações. Então, no seu caso aqui, cara, quando eu vi a sua conversa no Instagram que você me mostrou, eu vi que você tá cheio de paranoia, cara. Esse é o problema. Você tá cheio de paranoia, você não. Assim, a sua conversa foi seca, para ser sincero, você não soube conversar com ela. E eu acabei vendo que ela ainda tava te dando um pouquinho de moral, cara. Tava te dando um pouco de moral. Ela ainda respondia, só que a sua conversa, a forma que você estava conversando, você não dava espaço para ela conversar com você. Você só fazia pergunta seca. Não é assim que conversa com o dignista. Eu percebi que você tem interesse nela. Tem. Tanto que no decorrer do relato aqui eu vou explicar tudo e já se acertamos. Eu já me acertei com você. Agora estou explicando com os inscritos aqui. Mas você tinha interesse nela, só que você meio que desistiu sem tentar. Então foi um ciclo que não tem saída para o seu caso, né? Então, assim, quando acabei notando a sua conversa, eu já vi que você não tem tato, você simplesmente não sabe conversar, né? Vamos dizer assim. Primeiro, primeiro de tudo, cara. Gente, o cara tinha foto do Garfield no perfil, meu Deus. Quem coloca a foto do Garfield no perfil, cara? Você colocou foto do Garfield no perfil, cara? Que isso? Que diabo é isso? Quem coloca a foto do Garfield no perfil, cara? Você é estranho, velho. Meu Deus, o cara tinha foto do Garfield no perfil. Como o cara tá conversando? E a mina ainda. E a digníssima ainda aceitou conversar com você. Ela só conversou com você porque ela sabe que era você, né? O cara coloca a foto do Garfield no perfil, velho. Você é louco. Mas ok, né? Então aí o que eu tive? Eu tive que arrumar a vida desse cara. Eu tive que arrumar a vida dele. Marmanjo de 26 anos aí, jardineiro. Tive que arrumar a vida desse cara, né? Eu vi que tava tudo uma bagunça. Então eu falei, eu combinei com ele o seguinte, eu falei, ó, eu vou tentar te ajudar aqui, que eu quero que esse relato tenha sal, tá? Eu quero que esse relato tenha sal. Não quero um relato desse que você me mostrou, todo estranho, sem começo, meio e fim. Não quero. Eu só aceitei esse seu relato porque você patrocinou e eu acabei vendo uma brecha para deixar ele melhor. No caso, não ficou com um finalzinho do jeito que a gente esperava. Ficou bom para ele, mas para nós ficou mais ou menos. Mas volto a repetir que o importante aqui é a mensagem e não o relato. Dessa vez, a mensagem é mais importante que o relato, tá? E acredito que essa mensagem muitos de vocês não estão gostando de escutar, mas essa é a realidade. A verdade é assim. Ela dói, mas é aquilo. Ou você aceita, ou vai lá viver sua vida de mentirinha, né? Então o que acontece? Eu vi o perfil do cara, o cara tava com a foto do Garfield. Foto do Garfield, cara. Meu Deus. Ai, tá, a foto do. Ai, mano, um cara conversando com a só com uma foto do Garfield, meu. Tá ok. Mas ok, então. Ai, o que eu faço com esses caras, velho? O que eu faço com vocês?
Mas aí, beleza, né? Aí, querendo ou não, quando ele me mostrou uma foto dele, eu acabei vendo que o cara é boa pinta, cara. O cara tem uma aparência legal. Aí volta aquilo que eu volto a dizer, cara. Vocês colocam muito aparência, mas não adianta de nada o cara ter aparência e ter um comportamento desse, certo? Então, o que é que aconteceu? Na foto dele já deu pra perceber que ele até, vamos dizer assim, é um meio, é um norm height, né? Norm height, assim, ele tá acima da média, a aparência, tá? E dá pra ver que o cara é alto, beleza, tudo que Digníssima gosta, então acho que até por isso que a Digníssima tava te dando uma chance, né? Aí eu vi a foto da Digníssima lá, mediana, uma nota 5. Porém, se eu mostrasse ela pra vocês, do jeito que eu sei que vocês são, vocês iam dar 7. O Caio fala muito disso, vocês não entendem de nota, né? Nota 8 é atriz da Globo. Nota 8, atriz da Globo. Nota 7 é aquela classe média bonitinha de São Paulo. Nota 5 é a comum. É aquela atendente de farmácia bonitinha que você vai lá. É a comum. Não é porque é nota 5 que é feia. Nota 5 é bonitinha sim. Então ela é uma nota 5 bonita, mas é 5, né? Vocês têm que saber essa diferença. A maioria de vocês iam dizer que é 7, mas não, é 5, tá? E então, assim, a nota dele é maior que a dela, tá? Então, assim, o cara alto, tal, né? Que gosta de flores, né? Usa a foto do Garfield, né? Então, assim, chamou a atenção dela. Então, eu acabei percebendo que ela tinha alguma conexão, sentiu alguma coisa. Então, eu falei, vamos pegar essa massa aqui e mexer pra gente fazer o bolo. Ok. Então, eu já falei pra ele, primeira coisa, velho, primeira coisa, tá? Tira essa porcaria dessa foto do Garfield, senão eu vou descobrir onde você mora e te dar um tapa, cara. Tira essa foto do Garfield. O cara tirou. Aí eu falei o seguinte, então, ó, você vai fazer o seguinte, agora você vai ter que tirar uma foto, tá? Vai colocar uma foto, aí eu tive que pegar um perfil de um cara que eu acho ele até da hora, assim, pra seguir, pra fazer igual. Não é famoso nem nada, é só um cara que eu conheço, que o perfil dele é legal, que ele tem jeito com as digníssimas, né? Então as fotos dele é bacana, então eu falei, ó, eu quero que você deixe seu Instagram igual desse cara aqui. É praticamente quase isso que eu faço nas mentorias, né? Quando o cara quer um negócio, eu pego já uma empresa que já tá consolidada, que já tem um perfil pronto, aí eu mando pro cara e falo, ó, você vai fazer igual essa empresa. Agora eu tive que fazer isso com esse maluco aqui, né? Aí, ok, a gente foi conversando. Esse relato aí já tem umas 2 semanas já, tá? Eu só postei esse relato hoje por causa do decorrer da história. Eu tive que esperar tudo acontecer para poder trazer aqui. Então aí, ok. Aí eu falei para ele, ó, a foto que eu quero, você vai tirar a foto. Eu quero roupas com cor meio abstrata. Você não vai usar uma camisa, como eu posso dizer, uma camisa toda estampada. Isso aí não é legal assim, tá? Então mostra mais neutralidade, pega uma roupa e uma camisa assim abstrata. Hoje em dia o que cai bem é aquela cinza, é uma cinza meio que ela tem tipo um degradê de cor assim, com um estilo meio aquelas blusas assim da Hang Loose, só que sem estampa, né? Você fica neutro, a foto fica bacana e tal. Então ajudei esse maluco aí a fazer um perfil legal, né? Aí eu vi a foto da Digníssima, tá? Aí eu bati o olho e falei, ó, você tem chance, mas vamos fazer as coisas direito aqui, né? Então, beleza, o cara arrumou o perfil, ele seguiu o perfil lá ele deixou o perfil dele igual ao do cara lá, tá? Aí chegou a cereja do bolo, falei, ó, seguinte, a gente vai fazer uma coisa aqui. Se você virar piada, o bom de você virar piada é que, querendo ou não, todo mundo vai ter um relato legal para dar risada. Mas se você conseguiu o que você quer, você conseguiu o que você queria. Eu, como publicitário, eu sou obrigado a entregar o que você quer e não o que eu quero. O que eu quero é uma coisa, eu queria uma história que todo mundo desse risada aqui, né? Eu queria uma história bem legal, eu queria um novo Libertas, né? Mas o que você quer é outra coisa. Então eu percebi que o que ele queria era outra coisa. Ele queria a Digníssima. Então eu vou tentar te entregar a Digníssima. Aí, se caso não, eu quero que você faça alguma coisa pra todo mundo dar risada e você virar piada aqui.
Porque a graça do canal é essa, né? Então aí o cara fez tudo que eu pedi pra ele fazer. Aí eu falei, agora você vai fazer o seguinte. Eu olhei o perfil lá dela, aí eu vi que tinha foto dela assim, mas as fotos dela era mais dela cuidando da jardinagem, né? Então assim, dava pra ver que ela tinha paixão por, pelo artesanato de fazer flor, né? Então eu falei o seguinte pra ele, ó, você vai fazer o seguinte, agora você vai mandar uma mensagem pra ela falando assim, é, bem legal, tá bem legal essas flores que você tem aí no seu perfil, mas tá faltando a flor mais bonita de todas, né? Aí, exatamente, ele mandou, aí ela perguntou, ah, é? E qual é? Aí eu falei pra ela, agora você responde aí pra ela, fala que é você. E foi. Ele fez isso, falou, ah, é você. Aí já deu pra ver que ela ficou toda sem jeito, né? Ela falou, ah, obrigado, sei lá o quê. Eu já falei, agora você vai chamar ela pra sair, faz um negócio. Sem estranheza, cara, pelo amor de Deus, sem estranheza. Eu falei pra ele, faz um negócio como gente, você não sabe conversar com ela? Fala com o chat GPT. E dito e feito, o chat GPT ensinou o cara. Ensinou o cara como se comportar. Ele até me mostrou as mensagens do chat GPT. Então, aí vai mais uma dica para vocês aí. Vocês não sabem chegar em digníssima? Pergunta pro chat GPT como. Ele é o melhor PUA que tem, tá? Então, explica essa situação pro chat GPT que ele vai falar para você como você se comportar, tá? E foi exatamente isso. Então, no final das contas, deu tudo certo pra ele, mas não deu pra mim, ou pra nós. Deu certo pra ele. Mas querendo ou não, eu me senti realizado. Um publicitário se sente realizado quando isso acontece. Quando o cliente chega no objetivo dele. Então, querendo ou não, o cara chegou no objetivo dele, tá? Isso tudo aconteceu também porque é o seguinte, a primeira mensagem que eu respondi pra ele, eu falei que ele era estranho, que falei tudo. Falei, joguei pedra. Falei, ó, cara, desse jeito não dá e nem o seu relato não tá legal nem pra me colocar no meu canal, né? Aí ele ficou toda hora me mandando mensagem, perguntando o que fazer, o que fazer, o que fazer. Aí eu falei, cara, não dá, tô ocupado e tal. Aí ele falou, tá, então. Aí ele pegou, falou que ia inventar de abrir uma floricultura. Ele me deu uma dessa. Aí falou que queria mentoria, né? Ele falou pra mim, ele me deu uma dessa daí, esse Roberto aí. Aí ele falou, tá, eu quero uma mentoria. Então, ok, me dá aí me dá com que você trabalha, que eu vou pesquisar tudo aqui para deixar tudo legal para você e para você abrir a sua floricultura, né? Que era isso que ele queria fazer. Aí, nisso aí, eu pesquisei tudo, peguei as melhores floriculturas aqui de São Paulo, pesquisei os perfis, deixei tudo pronto para entregar para ele. Eu pedi semanas trabalhando nisso aí, porque minha mentoria funciona assim. Você me traz um problema e eu vou procurar a solução. Eu fiquei com raiva dele porque é o seguinte, quando eu fui prestar a mentoria para ele, fui entregar lá, fazer a call, mostrar tudo que eu tinha para mostrar, o cara não tava falando do negócio dele. Eu já falei, cara, o que que tá acontecendo? Me fala logo o que que tá acontecendo. Aí ele falou que a floricultura era mentira, que na verdade ele queria saber o que fazer com essa guria, né? Eu fiquei nervoso, falei, pô, cara, você me fez pesquisar semanas aqui um projeto para você, eu elaborei um briefing para você chegar e no final querer conversar sobre essa digníssima. Então, por que você não falou logo isso desde o início? Você me poupava o tempo que eu perdi. Eu perdi muito tempo para isso. Eu procuraria, eu poderia até mesmo trazer soluções mais válidas para você com base no seu perfil. Então, como vocês podem ver, o cara acabou me pagando uma consultoria para falar de digníssima, para falar dessa situação dele. Aí, claro, como publicitário, eu dei todas essas informações. Ensinei ele a construir o perfil dele para essa digníssima aí, ensinei ele a tirar foto e ainda ensinei ele ao que conversar com o chat GPT para ele não fazer feio. E aí, o Roberta, né? Roberto com beta, né? Você é um Roberto, ou Roberta, né? Roberto com beta, né? O Betinha conseguiu aí a mediana dele aí, nota 5 e por enquanto ele está feliz. Mas aí eu falei para ele, ó, quando der ruim, agora sim eu quero um relato, tá? Então, vamos esperar o que vai acontecer aí. Quando alguma coisa acontecer, aí sim esse relato vai ter graça. Agora sim a coisa vai ficar interessante. A história que você vai enviar. Então, vai lá.
é aquilo que eu volto a repetir. A comunidade aqui é muito mais interessante para o cara que já teve experiências, né? Então agora ele vai ter a experiência dele. Aí vamos ver o que vai acontecer. Se der boa, ele continua lá. Se der ruim, aí nós vamos ter um relato bem engraçado pra gente dar risada depois. Né? O Garfield, né? Esse cara é muito beta, esse cara me deixou com raiva, esse cara, ele me deixou com muita raiva, cara. Todas essas coisas que ele fez, entendeu? Mas aí eu volto a repetir aqui pra vocês, cara. Se você, eu já aconteceu outras vezes, não foi a primeira vez. Já teve cara que quis desabafar. Se você quer comprar uma mentoria minha, 1 hora, eu vou dar uma call com você por 1 hora. Se você quer falar de outras coisas, seja direto. Já fale para mim. Eu tenho um perfil no Instagram que eu quero que você avalie. Eu quero que você avalie minha conversa. Quero que você me ajude a criar um perfil no Instagram para eu ter mais acesso à Digníssima, para melhorar, fazer alguma coisa. Me diz qual foto tirar. Se você quer isso, seja direto e mande para mim que você quer isso. Porque eu não vou perder tempo querendo arrumar. Isso já aconteceu direto, não é a primeira vez não. Às vezes eu vou lá, procuro informação do negócio que o cara me diz trabalhar, eu vou lá, procuro informação, estudo, pesquiso, elaboro um brief, aí chego na call lá, vou fazer a call com o cara não fala do negócio dele. Isso me deixa com muita raiva, tá? Porque eu perdi muito tempo para poder te trazer a solução. Então, se você for mais direto comigo, se você já falar o que você quer, é melhor para mim e para você também. Eu não perco tempo procurando soluções que não existem e já chego com a informação direto para você. É mais fácil, é mais simples, é melhor. Entendeu? Não fale para mim que você quer fazer um negócio se o seu objetivo não é negócio. Se o seu negócio é perfil de Instagram para Digníssima, seja direto e fale isso para mim. Eu quero uma mentoria para Instagram mesmo para Digníssima. Pronto, aí eu vou te falar qual foto você vai tirar, eu vou pesquisar aí os caras que se dão melhor, não influenciador. Eu vou pegar os caras que eu conheço, os caras que eu tô vendo, o que eles fazem. Porque tem um jeito certo agora, tá? Infelizmente a dinâmica mudou. Hoje em dia não é mais sair, né? Vamos ser sinceros. Hoje em dia é você ter perfil no Instagram. É assim que você chama a atenção, né? Mas é basicamente isso. Então, é por isso que eu falo. Tem muito cara que tá aqui na comunidade que não é para estar, que ele não quer estar, que ele tá forçando estar aqui sem ter. Ele está se forçando a estar aqui sem querer. Ou seja, ele tá achando que ele é os Estados Unidos, nós somos a União Soviética, aí ele tá achando que dá pra gente se unir. Não dá, cara. Nós ainda somos diferentes. Nós estamos nós até pensamos iguais. Você tem seus problemas, nós temos o nosso, né? Cada um tem seus problemas. Eu tenho os problemas. Nós aqui da comunidade identificamos um problema e vocês aí de fora estão identificando o outro. Mas não quer dizer que temos que se unir exatamente, não quer dizer que as nossas ideias se batem. Como, por exemplo, os conservadores e os progressistas nos odeia, entendeu? Os conservadores e progressistas, que eles são água e óleo, quando é para falar da gente, para falar que nós somos desfuncionais, para falar que nós estragamos a sociedade e tudo mais, eles se unem para falar mal da gente. Ou seja, progressistas e conservadores. Coisas que se odeiam, água e óleo, mas quando é nós somos o inimigo deles, entendeu? Nós somos vamos dizer assim, a Alemanha e eles são a União Soviética e os Estados Unidos. Ambos nos odeiam, entendeu? Então, ambos não concordam com a gente, então eu quero que vocês entendam isso. Não é porque você aí tem suas inseguranças, não sabe chegar em digníssima, acha que, sei lá, ela tá te usando, que ela tá te manipulando, sei lá o quê. Você vem parar aqui, você vai absorver a informação de uma maneira completamente errada. Aqui é para quem já aprendeu, para quem já viveu alguma coisa, para quem já tem um certo tipo de experiência, vamos dizer assim. Né, o cara já tem uma bagagem, ele já tem o que, assim, ele já sabe se comportar em certas situações. Coisa que você tá caindo aqui, mas tá com cabeça ainda de tentar pegar a digníssima, não vai funcionar para você isso aqui. Entendeu? Tá certo que até o PUA já entendeu que eles acabaram porque não tá funcionando, mas também porque o PUA, eles estão atrasados, né? O PUA se recusou a ver a realidade. Então, quando você se recusa a ver o que está acontecendo, visto novamente o último vídeo que eu fiz falando que
quando você vê um problema, se recusa a reconhecer um problema, você não resolve ele, você não sai do lugar. Então, o que acontece? O PUA ainda está naquela mentalidade de achar que tem jeito certo de chegar, que tem isso, que tem aquilo. Não é assim, as coisas mudou. Hoje em dia já não é mais, não são mais assim. Hoje em dia as coisas são mais visuais. Então, assim, você tem que ter um Instagram. O ideal é mais você ter um Instagram para isso, certo? No caso isolado que você conheceu, a digníssima em um curso e tal, vai ter o jeito certo de falar, mas também técnica PUA não funciona, né? Vamos ser sinceros que técnicas PUAs já não funcionam mais daquela forma. Então vamos dizer que o PUA até que mudou, entendeu? Então assim, não adianta o cara vir aqui, ele querer vir parar na comunidade, sendo que o propósito dele não é ver que tem pessoas pensando igual a ele, não é ver que tem um problema acontecendo. Eu, particularmente, não acredito mais em relacionamento. A maioria eu já vejo que não dá certo. Tem um ou outro que é funcional, tudo bem, mas no meu viés de confirmação, eu não acredito mais nessas coisas. Por mais que já até aconteceu situações aí estranhas aí, por exemplo, no hospital mesmo que eu trabalhei, tinha uma enfermeira lá que eu não sei por quê, mas ela era meio louca por mim, né? Eu não entendia o porquê, não sei. Não, simplesmente tem coisas que eu observo e através da observação que eu faço, eu tento tirar certas informações. Quando uma digníssima chega e é louca por você sem motivo algum, isso eu nem eu consigo entender direito o porquê disso tá acontecendo. Porém, ela era louca por mim, mas um médico que é super amigo meu, da qual não é brasileiro, eu já falei dele aqui para vocês algumas vezes, ele era louco por ela. Aí, eu não queria perder a amizade dele, porque esse médico, ele me fez ter muito networking, ele divulgou meu trabalho, ele me ajudou pra caramba em algumas coisas, então eu pensei, a minha amizade com ele vai estragar se eu pegar essa enfermeira aqui. Então eu acabei pensando no seguinte maneira, vou falar pra ela que sou casado. Depois de várias vezes que eu falei pra ela que sou casado, ela me deixou em paz, mas por algum motivo ela era louca por mim, e a informação que eu acho é que talvez eu lembre alguém que fez alguma coisa com ela que ela gostou, alguma coisa assim. Às vezes deve ter esse tipo de informação, né? Que pode ser a mesma coisa que aconteceu aqui com você, Roberto. Talvez você, sei lá, ela gostou de você, ela olhou, bateu o olho, que é coisa raríssima disso acontecer. Isso não acontece, tá? Existe todo um código, um contexto para isso poder acontecer. Isso simplesmente dela só bater o olho e gostar é porque você lembra alguém que deu certa experiência. Da mesma forma que vai ter pessoa que te detesta, não dou nada também. É a mesma coisa. Às vezes você não fez nada pra pessoa, você não conhece a pessoa, você não sabe, mas a pessoa já chega te detestando, já te odeia, sem nem saber, sem nunca ter escutado sua voz. Por quê? Porque você também lembra alguém que talvez foi uma pessoa que ela não gostou. Acho que até a psicologia e a ciência explica isso também. Às vezes aquela pessoa que não gosta de você, vocês nunca conversaram, mas ela já chega e ela não gosta de você, ela não gosta porque ela já bateu o olho e você lembrou alguém que ela não gostou. Simplesmente assim, né? Então, novamente repetindo, cara, a, a sua situação é essa. Não era para você estar aqui, certo? Você forçou sua entrada aqui e acontece todo esse alvoroço. E você já começa a tirar ideias, você já tira a conclusão de algo que não está acontecendo. Então a comunidade para você não está fazendo bem. Então vocês aí que às vezes está escutando isso aqui, está fazendo força para escutar isso aqui, você não gosta de escutar isso aqui, cara, sai daqui. Sai daqui, não vai fazer bem para você. Você vai acabar como esse Roberto aqui. Repetindo, como amigo, gente, como amigo. Não fique aqui se esse conteúdo não faz bem para você. Não fique aqui se você não concorda com o negócio. Não fique aqui se você sequer gosta de escutar a minha voz ou você acha que o conteúdo é repetitivo. Também não fique aqui. O que você está fazendo aqui se o conteúdo não é para você? Não consuma um conteúdo que não é para você. Vá embora. Isso é pro seu próprio bem, cara. É para você.
É, é o melhor que você faz. Não consuma esse conteúdo se não é bom para você. Compensa mais você ir assistir o Copini, cara. Bem melhor. Entendeu? Aqui é um esgoto. Eu falo direto, é um esgoto. E até o último relato que eu fiz aí foi Digníssima patrocinando um vídeo. Pra você ver, até elas estão vindo aqui pro esgoto. Entendeu? Mas aqui é esgoto, cara. Aqui tem rato, tem barata. Toma cuidado. Entendeu? Não é. Aqui já é pros caras que já estão com outro patamar, que estão correndo atrás de outras coisas, entendeu? É cara que já não quer relacionamento, o cara já falou, eu não quero relacionamento. Ou o cara, às vezes, vai viver do casal da forma menos pior possível, que é o mesmo caso que eu, pode não parecer, mas eu não sou Volcel. Não sou Volcel. Eu tenho meus casuais eu tenho uma data certa para fazer isso. Não é todo final de semana, mas eu tenho a data certa. Por quê? Porque todo final de semana também prejudica. Então eu tenho um momento certo, certo? E o motivo por eu até adotar essa casualidade é porque eu sei que o que eu quero não existe. Eu queria também, igual o Coruja fala, eu queria a Esme do Fortnite em pessoa. Ela existe? Não existe. Tem cosplay dela? Tem, mas o cosplay dela não é exatamente ela. Então não faz sentido. Como eu sei que o que eu quero não existe, eu prefiro adotar a casualidade e as minhas e as minhas preferências com namoradas de IA. As namoradas de IA, muitas vezes, elas fazem tudo o que eu quero. O único problema delas é que elas não existem. Elas conversam da forma que eu quero. É uma pena que elas, de fato, não existem, né? Mas é claro, você coloca lá um prompt. Você vai colocar um prompt. Eu quero que ela seja isso, que ela responda assim, que ela faça assim, que ela faça isso, que ela faça isso. Então, ela é programada para isso e ela vai fazer. Uma pessoa não vai, cara. Não, uma pessoa não vai. Então, até mesmo essas namoradas de IA que eu consumo bastante, elas me fazem mais querer se afastar ainda da digníssima, porque eu vejo que o que eu quero praticamente não são elas, né? O que eu quero talvez é o que uma namorada de IA forneça. Agora, só que o único problema é que ela não existe, né? Ela não existe para ter tato, para essas coisas. Aí eu tenho que ir lá no casual e tentar ver o mais próximo do que eu quero. Porque o que eu quero basicamente não existe, certo? Então, o relato de hoje está aí. Se você quer alguma conversa, seja lá o que for, cara, não venha falar que você tem um negócio sendo que você não tem. Você quer falar de negócio? Vamos falar de negócio. Só que se você quer falar de digníssimo e tá me falando que quer falar de negócio, não é cabível para nenhum de nós dois. Então já seja direto. Eu quero conversar de digníssimo. Então vai lá e me manda um e-mail aí com quero empreender. Só que agora eu vou ter que mudar aí para sei lá o que é. Eu vou colocar um outro assunto aí, colocar assuntos aleatórios. Então tem no assunto, né? Então você coloca aleatoriedade. Eu vou deixar aí explicado aí na descrição como é que você vai me enviar para se caso você quiser conversar de temas aleatórios. Então tá aí o e-mail. Aí você também pode fazer também pelo LivePix também, tá? O LivePix você pode aí patrocinar um vídeo por valor mínimo aí de R$10. Perfis que eu estava avaliando profissionais era de 15, mas agora vou avaliar perfil de gado aí também. Se você quiser, manda aí pelo LivePix. Tá tudo aí, todas as informações estão aí. E se você quiser realmente uma conversa aí, vamos lá que eu vou avaliar tudo aí com calma para a gente poder te ajudar, né, Beta? Eu prefiro te ajudar a sair daqui, porque não é para você não está preparado para estar aqui, não, você não quer estar aqui, você está forçando a sua vontade de estar aqui. Aí o problema é que você se frustra, aí você faz comentários que estragam a comunidade, aí você vira um novo Campari, você estraga tudo. Então eu prefiro o cara fora daqui do que a comunidade aumentar com esses números insignificantes. Porque números para mim não significa nada. Não adianta de nada a comunidade ter muitos seguidores, mas a maioria dos caras ser tudo frustrado com a vida, que ainda quer digníssima, que muitas vezes até odeia o produtor de conteúdo, não, ele só assiste só porque não tem outra coisa para fazer, porque não tem outra coisa que converse com ele, aí o cara fica aqui. Aí pronto, aí você estraga tudo, cara. Você estraga toda a comunidade. Então, eu prefiro você fora.
Eu prefiro te ajudar a sair. Agora, quem quer estar aqui é um outro público. O cara que quer estar aqui, ele entendeu a mesma coisa. Ele também, ó, o que eu quero não existe, as ignições não são do jeito que eu queria que fosse, então eu vou desenvolver a minha melhor ferramenta, namorada de ar, que é o que eu vou trabalhar no futuro aí, certo? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.